A cartomante avisou. Quem ignorou se arrependeu para sempre. Na pequena cidade de São Miguel do Sul, os rumores voavam como folhas secas ao vento. Todos conheciam a história da cartomante, a mulher que com uma simples consulta poderia revelar destinos e desilusões. Havia quem dissesse que ela sempre sabia mais do que contava, e que aqueles que ignoravam suas previsões se viam à mercê de tragédias. Clara, uma jovem artista de 20 e poucos anos, não dava ouvidos a essas histórias até o dia em que se deparou com o velho diário de sua avó, escondido entre os móveis empoeirados da casa. Era uma manhã cinzenta, o céu ameaçando chuva, quando Clara sentou-se no chão do sótão. O diário, desgastado e com páginas amareladas, atraía seu olhar como imã. Ao abrir o caderno, um cheiro de mofo e saudade a envolveu. As primeiras linhas falavam de um amor proibido, uma paixão ardente que não poderia ser vivida sob o olhar atento de uma família marcada pela repressão da ditadura militar. Dos trechos rabiscados e emocionantes, Clara sentiu seu coração apertar. Cada palavra parecia um eco de dor guardada, um lamento meticulosamente escondido. Enquanto isso, a cidade vibrava com a chegada de um estranho. Ele se chamava Miguel e trazia em seus olhos a mesma intensidade de perguntas que consumia Clara. Diziam que ele tinha informações sobre a avó, um fragmento de um passado que a família havia se esforçado tanto para enterrar. O sussurro de sua presença agitava a calma artificial que a cidade tentava manter. Clara, intrigada e assustada, decidiu se encontrar com esse homem, uma conversa que poderia mudar tudo. Sentindo um nó na garganta, ela foi ao café da praça, um lugar onde os ecos do passado se misturavam com conversas cotidianas. Miguel a esperava, sua expressão carregando um peso que Clara não conseguia decifrar. Ele falou baixo, quase sussurrando, como se temesse que as paredes escutassem. A sua avó tinha um amor que poderia ter mudado a história, disse ele, e naquele momento o ar pareceu carregar mais do que palavras. Eram segredos enterrados, abundando em possibilidades e perigos. Clara trincava os lábios enquanto Miguel discorria sobre a vida oculta da avó. Sua mãe sempre lhe dizia que o passado deveria ser esquecido, mas as revelações do diário e as palavras de Miguel queimavam em sua mente. O que realmente aconteceu, o que havia em sua história familiar que ninguém ousava tocar. A cada frase a curiosidade de Clara crescia, mas o medo também. E se descobrir a verdade trouxesse consequências maiores do que ela poderia suportar, conflitos cresciam dentro dela. O que fazer? Socorrer-se do silêncio familiar ou mergulhar na tempestade do conhecimento? O desejo pulsava em seu peito como se cada batida pedisse para ser ouvida, mas havia também um alerta sussurrante. A cartomante havia avisado. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos interagir. Clara trincava os lábios enquanto Miguel discorria sobre a vida oculta da avó. Cada frase revelava um mundo que ela nunca havia imaginado. Mas antes que pudesse formular mais perguntas, um som agudo cortou a conversa, um grito estridente ecoou do lado de fora do café. Clara e Miguel trocaram olhares perplexos e a intensidade da situação tomou um novo rumo. Eles se levantaram ao mesmo tempo, pressentindo que algo grave havia acontecido. Ao chegar na calçada, o ar parecia pesadamente carregado de tensão e pânico. Uma multidão se aglomerava e Clara, nervosa, empurrou as pessoas que se amontoavam na entrada da praça. Quebra de routine. O que era aquilo? Um acidente? Um crime? O coração de Clara acelerou quando viu uma figura caída no chão, imersa em um mar de redemoinho de pessoas. Era uma mulher e Clara sentiu um nó crescer em sua garganta ao reconhecê-la. Era a cartomante, a mulher que todos na cidade respeitavam e temiam. A cartomante estava pálida e seu corpo limpava a poeira da calçada, uma aura de desassossego ao seu redor. Clara, vem cá! Miguel a puxou e ela mal ouviu, tomada pelo choque. O movimento frenético do público começou a girar em sua mente como um turbilhão. As campainhas de sua intuição tocaram alarme. Alguém empurrou para frente e uma voz grave se elevou na confusão. Ela previu, ela sabia. Clara olhou para Miguel, os olhos dele estavam arregalados. O que você quis dizer com isso? O que ela sabia? Uma onda de adrenalina percorria seu corpo. A cartomante sempre lhe pareceu uma figura distante, quase mitológica, mas agora ela estava ali, aterrorizante e vulnerável.
Claro que a multidão falava, mas Clara sentiu que algo muito mais profundo estava em jogo. Gritos de "chamem a ambulância" se misturaram com murmúrios sobre previsões. A cartomante murmurava palavras que não conseguiam penetrar nas barreiras do pânico. Depois, algo se partiu no ar como um crescendo de tensão insuportável. Um estrondo surdo ocorreu e a cidade pareceu tremer. E então, nos ecos de sua fala já distante, uma frase cortou o ar. "Clara, você deve saber a verdade." O olhar da cartomante se fixou diretamente nela, um misto de desespero e conhecimento. Uma verdade que Clara não estava preparada para descobrir, mas que de alguma forma ela havia trazido à tona. Sentiu um frio descer pela espinha. Conversas ao redor começavam a se desprender. Ela sempre dizia que quem ignorasse as previsões se arrependeria. Agora era Clara quem estava em choque, mas a necessidade de entender já estava se infiltrando em sua mente. Um espelho quebrado de revelações. O que as palavras dela significavam? De repente, a mulher perdeu a consciência e o movimento frenético dos paramédicos chegou, misturando-se ao desespero da multidão. Mas Clara não conseguia desviar os olhos do rosto da cartomante. Uma batida de certeza percorria seus pensamentos. A conexão entre elas era mais forte do que ela pensava. "Miguel, quem é você? O que sabe sobre isso?" A voz de Clara saiu tremula, cada palavra prenhe de angustiante urgência. Miguel hesitou, a expressão dele uma colcha de retalhos de medo e desejo. Eu sou o neto da cartomante. Eu sabia que esse dia chegaria." Ele falou, os olhos opacos de temores. O mundo de Clara falhou. O homem que a intrigava, que parecia compartilhar das sombras de seu passado, era parte disso. A conexão se fez um pesadelo vivo, uma teia de segredos mais emaranhados do que ela poderia imaginar. A realidade enraizada começava a se desmoronar, e o que Clara pensou que conhecia sobre sua própria história agora a levava a um corredor de espelhos que refletia mistérios profundos. E com a urgência pulsando em suas veias, ela sabia que a verdade que a cartomante guardava poderia não apenas mudar sua vida, mas condená-la. O que tinha ela realmente para descobrir? Clara mal conseguia processar as palavras de Miguel quando a cartomante se despediu da consciência. O calor da multidão se extinguiu em um frio glacial que atravessou seus ossos. Um misto de pânico e curiosidade a tomou. Ela sentia que estava à beira de algo explosivo, que suas vidas estavam em um fio. Clara. Miguel gritou, puxando-a mais para perto dele. O olhar dele estava carregado de terror. "Precisamos sair daqui!" E foi nesse instante que o silêncio envolveu tudo. Um silêncio tão opressivo que fazia o coração de Clara bater mais rápido. E então, um estrondo irrompeu da multidão, como se uma bomba houvesse explodido. Clara se virou, os olhos arregalados, e viu uma nuvem de poeira se levantando do local em que a cartomante estava. Era como se o tempo tivesse desacelerado e tudo ao redor se tornasse um borrão. "Foge, Clara!" Miguel a empurrou para o lado, mas a jovem estava congelada. O olhar fixo no que restava da mulher que, em questão de segundos, se tornara um símbolo de mistério e temor. O barulho crescia, e então duas figuras emergiram da poeira, homens de preto, rostos cobertos. Clara sentiu um nó na garganta. "Não pode ser!" O sussurro escapou de seus lábios. Eram os homens do passado de sua avó, aqueles que Clara apenas conhecia através de histórias sussurradas e olhares de medo. Todos na cidade sabiam que ela havia escondido segredos que iam além do amor, segredos que poderiam custar vidas. Ela sabia que eles viriam. Miguel gritou, quase em desespero. "A cartomante preparou você para isso." As previsões dela não foram apenas palavras ao vento. Clara sentiu o corpo tremer, uma sensação de desespero. Preparada para quê? Ela olhou para Miguel, tentando encontrar respostas em seus olhos confusos. A cidade, que antes parecia tão familiar, agora se desfazia em um labirinto de segredos. E de repente, em meio ao caos, Clara se lembrou de algo que não tinha pensado antes. O diário da avó falava sobre um artefato poderoso, escondido em algum lugar da cidade, algo que poderia estar ligado a tudo isso. Ela olhou para Miguel com determinação. "Nós precisamos encontrar isso. Não podemos deixar que isso acabe aqui." Mas, antes que ele pudesse responder, um dos homens de preto se aproximou, a expressão severa. Ele tinha algo em mãos. Um medalhão antigo, cravejado em pedras. A imagem era familiar para Clara, como um eco de seu passado. O homem levantou o objeto, a luz refletindo de forma ameaçadora, e sorriu de uma maneira que fez o ar ficar ainda mais pesado. "Ela não te contou sobre isso, não é, menina?" A voz era baixa, mas carregava uma ameaça clara. "Esse pertence a você." E sua avó pagou um preço alto por mantê-lo em segredo. As palavras dele cortaram Clara como uma faca. O coração acelerou, o que mais ela não sabia. Que segredos estavam enterrados junto com a história de sua avó. Miguel, ao seu lado, se destacou como um suporte, mas também carregava um peso extraordinário.
O que estava verdadeiramente em jogo? A multidão se dividia, as pessoas em volta começando a sussurrar entre si, enquanto Clara buscava respostas desesperadamente. O homem com o medalhão olhava diretamente para ela e suas palavras reverberavam como um eco. Você não pode ignorar o que está destinado, a cartomante avisou. E agora você terá que escolher entre a verdade e a mentira. O que será? E com essa pergunta, um peso insuportável se instalou entre eles. Clara sentiu um arrepio correr pela espinha, não era apenas sobre sua avó, nem sobre a cartomante. Era sobre ela, sobre quem realmente era e quem tinha o poder de se tornar. O chão de certezas que pisava desmoronava rapidamente. Havia um futuro obscuro à sua frente e sua próxima escolha mudaria tudo. Clara mal conseguia processar as palavras de Miguel quando o homem de preto com o medalhão se aproximou ainda mais. A tensão no ar era quase palpável, como se todos ao redor segurassem a respiração, inquietos. O silêncio opressivo foi quebrado quando, de repente, uma forte explosão reverberou na praça. O chão tremeu sob os pés de Clara e uma onda de pânico tomou conta da multidão. Gritos de terror ecoaram e as pessoas começaram a correr descontroladamente. Clara sentiu que o mundo girava. Ela buscava a mão de Miguel, mas no tumulto se perdeu dele. O homem de preto, com o medalhão balançando diante de Clara, rangia os dentes como se estivesse se divertindo com a desordem. E então, em meio ao caos, algo quebrou nas profundezas de sua mente. Uma risada macabra, demoníaca, ecoou em seus ouvidos. Era um som que ela lembrava muito bem. O coração dela disparou. Subitamente, uma figura familiar emergiu da poeira. Era Vanessa, a mãe de Clara. Ela parecia diferente, como se uma sombra a cercasse, mas os olhos ainda eram os mesmos. Clara não conseguia acreditar, porque sua mãe estava ali. O mundo ao redor se desfez em nuvens de confusão e o tempo pareceu parar por um instante. Mãe, o que você está fazendo aqui? Clara berrou, o som de sua voz perdido em meio à histeria. A mulher avançou em direção a ela, mas sua expressão era fria e endurecida. Não havia calor no olhar dela. Você precisa entender, Clara. Tudo está se desenrolando como foi destinado. Um frio gelado tomou conta da jovem e a presença de sua mãe, que sempre foi um símbolo de proteção, agora parecia um presságio de algo terrível. As palavras de Vanessa não combinavam com a imagem da mãe que Clara tinha. E enquanto a multidão continuava a gritar e a correr, o homem de preto, com um sorriso sinistro, virou-se para Vanessa. Você deveria ter mantido esse segredo bem guardado, mas agora a verdade chegou até aqui, ele disse, sua voz cortante como vidro quebrado. Eu fiz o que precisava ser feito. Vanessa retrucou, a determinação misturada com desespero. Clara não pode ser puxada para isso, não agora. Essa confissão cortou Clara ao meio o que estava acontecendo. Que segredo? O coração dela disparou de medo e confusão. O que sua mãe tinha a ver com tudo isso? Era um nó se formando na garganta dela, uma sensação de traição. O homem com o medalhão avançou, levando a mão ao rosto da mãe de Clara. Você acha que pode protegê-la? O futuro dela já está selado. A cartomante era apenas uma peça nesse grande tabuleiro. Você perdeu e isso custará caro. E nesse momento, um choque percorria o corpo de Clara. Uma história que ela achava conhecer estava se desdobrando em algo muito maior, mais assustador. Sua mãe, aquele porto seguro, estava ligada a tudo, a cartomante, às previsões e agora a presságios sombrios que ela nunca poderia imaginar. Clara sentiu a necessidade de lutar contra a verdade que se desdobrava diante dela. O que você está dizendo? Ela gritou, seu desespero ecoando como um chamado. O que você e a cartomante sabiam? Mas antes que pudesse ouvir a resposta, um clarão ofuscante cortou a cena e um grito estrondoso ecoou pela praça, levando Clara a perder o chão sob os pés. Uma nuvem de luz envolveu tudo, deslizando pelo ambiente e fazendo com que os gritos fossem tragados para longe. E nesse relance, Clara viu os rostos da multidão em pânico, e por um momento ela fez uma conexão com seu passado, visões de sua avó, do amor que ela nunca conheceu, sussurros de dor, e a cartomante sussurrando palavras de advertência. Então a luz se apagou abruptamente e tudo mergulhou na escuridão. Clara ficou ali perdida, a respiração pesada e as mãos tremendo. O que havia acabado de acontecer e as revelações de sua mãe. Agora, mais do que nunca, a certeza corroía sua mente. A verdade estava mais próxima do que nunca, mas o custo dela poderia ser mais alto do que alguém poderia suportar. O que era real. E o que ela realmente tinha que descobrir. A resposta, agora mais obscura e perigosa, estava ainda além do alcance. Clara se viu em um mar de trevas. O clarão da explosão ainda queimava em sua mente e o desespero a envolvia como um manto pesado. O chão, agora coberto de poeira e gritos, a fazia sentir que estava presa em um pesadelo. Ela tentava entender as palavras da mãe, mas tudo parecia se desvanecer na confusão. Então um novo estrondo a fez estremecer.
Clara, a voz de Miguel lhe cortou o pensamento. Ele estava aqui, agachado à sua frente, com as mãos tremendo. Precisamos sair agora? Mas antes que ela pudesse responder, algo na multidão chamou sua atenção. A figura do homem de preto parecia mais ameaçadora do que antes. Ele segurava o medalhão e ria, um riso sombrio que ecoava como um aviso. Clara, tomada pelo instinto, olhou ao redor e viu que a praça estava em chamas. O fogo se espalhava rápido e os gritos das pessoas soavam como ecos de desespero. Vem, Miguel puxou Clara, mas ela estava paralisada, presa em seus próprios pensamentos. A imagem da mãe, agora com uma sombra densa ao redor, não saía de sua cabeça. O que quer que Vanessa quisesse esconder, agora estava de volta e a verdade estava ameaçada de vir à tona. Os homens de preto, agora em número maior, cercavam a praça. Clara sentia a adrenalina pulsar em suas veias. Miguel, o que está acontecendo? O que eles querem? A urgência na voz dela fez parecer mais forte do que se sentia. Não sei. Mas eles têm os olhos na cartomante. E mais importante, em você. Miguel falou, olhando por cima do ombro, como se esperasse um ataque a qualquer momento. Enquanto isso, Vanessa se aproximava, seus passos eram firmes, mas o olhar era vazio. Você não entende, Clara? Isso é uma batalha antiga e você faz parte dela. As palavras saíram da boca dela como se fossem pedras. Parte do quê? Clara gritou, a frustração transbordando. O que vocês fizeram? Porque tudo isso está acontecendo? A cada palavra que saía, mais algumas certezas se despedaçavam. E neste ponto, a confusão deu lugar a uma clareza aterrorizante. A mãe dela estava envolvida com a cartomante. Mas como Clara não queria pipocar essas perguntas em voz alta, o medo de perder a sanidade a fazia calar. O homem de preto, percebendo o tumulto, voltou a olhar para Clara, um brilho maligno nos olhos. A verdade é mais traiçoeira do que você imagina, garota. O que você tem em suas mãos, esse poder não é seu por direito. Uma onda de choque percorreu o corpo de Clara. Poder. Ela tinha certeza que nada do que lhe foi ensinado era verdade. O que estava sendo revelado era mais do que um mero segredo de família. Era uma herança de dor. Poder. O que você quer dizer com isso? Ela sentiu o ar faltar, sua mente girando. Você é a chave. A voz do homem de preto se ergueu em meio ao caos. A cartomante nunca escondeu isso. O péssimo que ela fez, a escolha dela, tudo isso agora volta para você. Então algo se rompeu dentro de Clara. Uma memória distante, um eco de risadas, de promessas. Ela precisava da verdade. O olhar de Miguel encontrou o dela, a cumplicidade daqueles que enfrentam o desconhecido acendeu uma centelha de luta. Clara deu um passo à frente. Se é assim, eu vou descobrir e vocês não vão me parar. E naquele momento decisivo, algo extraordinário aconteceu. O medalhão que o homem segurava começou a brilhar com uma luz intensa, como se estivesse respondendo à determinação dela. As chamas ao redor pareciam hesitar e o homem, encurralado pela luz, começou a recuar. O que aconteceu? Miguel sussurrou, seus olhos grandes e atentos. Clara não tinha certeza do que estava acontecendo, mas a sensação de poder a atravessou como um raio. Era como se a cartomante estivesse sussurrando através dela, encorajando-a. Tem algo aqui, algo que posso fazer. Clara sentiu a conexão, um fio invisível atado entre ela e a história que sempre lhe foi contada, mas nunca compreendida. E justo quando estava prestes a agir, uma voz familiar a interrompeu. Clara, não se preocupe com ele. Preocupe-se com o que está por vir. Era a voz da cartomante, um eco distante que reverberava poder e aviso, enquanto as chamas em volta começaram a se intensificar. E no centro daquela confusão, Clara percebeu, não lidava apenas com inimigos externos, mas com um destino que estava lentamente se desenrolando diante dela. A multidão, agora também alheia ao que estava acontecendo, se dispersava rapidamente. Mas Clara e Miguel estavam parados e uma decisão pairava no ar. O que Clara faria em seguida poderia mudar tudo. Essa chama não era apenas uma tragédia. Era a chave para desvendar um segredo que poderia salvá-los ou arruiná-los. O que estava realmente em jogo aqui. A verdade era uma arma que ela não sabia usar, mas precisava aprender. E em meio à incerteza, Clara se preparou para enfrentar o desconhecido de frente. Clara se sentiu como se estivesse no olho de um furacão. A luz ainda pulsava ao redor dela e a determinação crescia a cada batida do seu coração. O olhar sombrio do homem de preto e as palavras da mãe a cercavam, mas Clara não estava disposta a recuar. A multidão se dispersava em pânico, mas algo dentro dela exigia que ficasse firme. Miguel, eu não sei o que fazer, ela gritou, sem saber se o som de sua própria voz seria uma anedota de esperança ou desespero. Miguel, com expressão de quem gestionava tanto medo quanto coragem, alisou a mão dela com firmeza. Precisamos achá-los? A cartomante ainda pode, mas ele foi interrompido. Outro grito cortou o ar, mais agudo e desesperado do que os outros.
As pessoas começaram a olhar para o centro da praça e a atenção de todos se voltou para a figura ainda erguida no meio do caos. Era a cartomante. Ela voltou, alguém gritou, enquanto a poeira que cercava a mulher começava a se dissipar. Clara pisou mais perto, o medo e a curiosidade se entrelaçando. A cartomante parecia mais viva do que antes, seus olhos se abriram como se ela tivesse renascido das cinzas. Porém, o que antes parecia um milagre, agora revelava-se uma corrupção, um sorriso maligno surgia em seu rosto. Clara, você precisa entender que a verdade nem sempre é aquilo que se espera, disse a cartomante, a voz quase um sussurro, mas potente e dominadora. A forma como você se comporta diante do seu destino fará o destino se comportar de volta. E agora, chegou a hora de escolher, os dois homens de preto estremeceram. O brilho do medalhão em suas mãos intensificou-se, quase que como um escudo, refletindo a luz da cartomante, mas não como algo benigno. Era uma tensão, como se a própria cidade estivesse prendendo o fôlego. A cartomante gesticulou e um vento forte atravessou a praça. Clara sentiu a energia, como se toda a vida pulsante da cidade estivesse concentrada ali, ao redor dela. Então a cartomante olhou diretamente para Miguel. É você quem pode decidir o futuro dela, Miguel. Foi o que ela disse e as palavras ecoaram. Você sabe a verdade que foi escondida. Quantas vezes você ficou em silêncio? Pense, menino, pense no que se perdeu. Miguel pareceu murchar, a expressão dele mudou e por trás do medo havia um brilho de algo que Clara não conseguia identificar. O que você está dizendo? Ofegou, mas a cartomante ignorou-o. Essa é a chance. O poder que você carrega, Clara, não é só um legado, é uma ameaça. E Miguel, você tem o potencial para torná-la uma salvadora, ou nem isso. Então, num movimento rápido, a cartomante se voltou mais uma vez e, com uma energia que Clara nunca havia sentido, lançou uma onda de luz para cima. O céu trovejou e relâmpagos começaram a cortar a atmosfera. Clara viu Miguel cambalear em choque. Por que eu? O que é isso? Você não pode decidir o que sou para sempre. Ele gritou, revelando um medo que Clara nunca tinha percebido. Um alívio profundo se ergueu dentro dela. Ele também não entendia, mas era como se todo mundo finalmente começasse a ver. E quando tudo parecia que iria explodir, Clara deu um passo para frente. Se somos tão importantes, então que me digam a verdade. Sua voz ecoou com uma determinação que carregava cores de revolta. Se somos parte desse jogo, então que venha. Estou pronta, mas quando ela pronunciou aquelas palavras, o chão abaixo dele se dividiu com um estrondo que parecia arrancar os próprios alicerces da cidade. Clara sentiu o mundo mudar ao seu redor. A cartomante, em meio ao caos, sorriu, mas não o sorriso esperado de benevolência. Era algo mais sombrio. E então a revelação, Miguel. Você não percebeu? Você não é apenas neto da cartomante. Você é o verdadeiro herdeiro deste poder. Você é o que eu mais temia. Um silêncio mortal envolveu tudo. A expressão de Miguel se transformou em pânico. O quê? Do que você está falando? Clara ficou paralisada, a verdade caída como uma lâmina, cortando o ar. O que isso significava para ela? O que significaria para eles? Ela olhou para Miguel, seu mundo desabando enquanto ela tentava entender. Ele a havia escondido. E naquele momento caótico, com os olhos da cidade sobre eles, Clara não sabia se a maior ameaça estava nos homens de preto ou dentro do próprio Miguel. A única certeza era que o futuro já não era tão simples. Clara se viu em um mar de trevas. O clarão da explosão ainda queimava em sua mente e o desespero a envolvia como um manto pesado. O chão, agora coberto de poeira e gritos, fazia-a sentir que estava presa em um pesadelo. Ela tentava entender as palavras da mãe, mas tudo parecia se desvanecer na confusão. Então um novo estrondo a fez estremecer. Clara. A voz de Miguel cortou o ar, trazendo-a de volta à realidade. Ele estava ali agachado à sua frente, nervoso, com as mãos tremendo. Precisamos sair agora. Mas antes que ela pudesse responder, algo na multidão chamou sua atenção. O homem de preto parecia mais ameaçador do que antes. Ele segurava o medalhão e ria, um riso sombrio que ecoava como um aviso. Clara, tomada pelo instinto, olhou ao redor e viu que a praça estava em chamas, fogo se alastrando rápido. Gritos de terror ecoaram. Vem! Miguel puxou Clara, mas ela estava paralisada, presa em seus próprios pensamentos. A imagem da mãe, agora com uma sombra densa ao redor, não saía de sua cabeça. O que quer que Vanessa quisesse esconder, agora estava de volta, e a verdade favorável estava condenada a ser revelada. Os homens de preto, agora em número considerável, cercavam a praça. Clara sentia a adrenalina pulsar em suas veias. Miguel, o que está acontecendo? O que eles querem? A urgência na voz dela fez com que parecesse mais forte do que se sentia. Não sei. Mas eles têm os olhos na cartomante. E mais importante, em você, Miguel falou, olhando por cima do ombro, esperando um ataque a qualquer momento.
Enquanto isso, Vanessa se aproximava, passos firmes, mas o olhar vazio. Clara, você não entende. Tudo está se desenrolando com um propósito. As palavras saíram de sua boca, pesadas e carregadas. Parte do quê? Clara gritou, sua voz ecoando com frustração. O que vocês fizeram? Porque tudo isso está acontecendo? Cada palavra transbordava com desespero. E então, com o impacto de uma onda, a cartomante ergueu os braços, seu olhar se fixando diretamente em Clara e Miguel. Vocês dois são essenciais, disse a voz perturbadora. A verdade que está prestes a ser revelada pode definir o futuro ou destruí-lo. Um forte tremor percorreu a praça. O chão sob eles parecia vibrar, como se estivesse se preparando para se dividir. E justo quando tudo parecia se tornar um caos insuportável, um grito estridente cortou o ar. Não era um grito comum, era um grito de agonia absurda. Todos na praça mudaram o olhar e Clara viu o homem de preto recuar. Mas não eram apenas os homens de preto que estavam recuando. Miguel caiu no chão, suas mãos segurando a cabeça, seu corpo tremendo, como se estivesse sendo consumido por uma força invisível. Miguel. Clara correu até ele, mas a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer tomou conta dela. Miguel, o que aconteceu? Ela o sacudiu, mas os olhos dele estavam perdidos no vazio. O pânico crescia e o homem de preto começava a rir novamente, mas não como antes. Era um riso misturado com uma espécie de desdém. Ele não é apenas o neto da cartomante Clara. Ele é o herdeiro de um poder ancestral. O legado da cartomante não é apenas uma herança, é uma maldição. As palavras cortaram o ar como um fio afiado. Clara sentiu seu coração disparar, um nó se formou em sua garganta. O que você quer dizer? Sua voz tremia. Ele faz parte de um jogo muito maior, onde a verdade e a mentira se entrelaçam. Seu destino já estava traçado antes de você nascer. A cartomante sabia, e você também deveria saber, e então, no movimento, o homem apontou para Miguel. Com um movimento brusco, o próprio Miguel se levantou, a expressão de dor se transformando em algo distante, olhos indiferentes. Clara, ajude-me! Mas a voz vinha de um lugar que não era dele. Era como se outra entidade estivesse ganhando controle. Miguel, não! Clara gritou, estendendo a mão. O homem de preto sorriu, mas com uma expressão que revelava uma satisfação profunda. Agora a verdadeira luta começa. E assim o chão sob os pés de Clara começou a se rasgar, revelando uma escuridão sem fim. Nesse exato momento, Miguel levantou o medalhão e a luz pulsante emanou, enquanto a escuridão engolia tudo ao redor. Clara sentiu que tudo estava cambaleando. Miguel, o que você está fazendo? Um momento antes de tudo escurecer completamente, as palavras da cartomante ecoaram na mente de Clara. A verdade nunca é o que se espera, e essa certeza a deixou paralisada. O que estava prestes a revirar o destino deles, o que Miguel realmente se tornaria. Uma escolha aterrorizante pairava no ar. Clara se viu em um mar de trevas. O clarão da explosão ainda queimava em sua mente, e o desespero a envolvia como um manto pesado. O chão, agora coberto de poeira e gritos, fazia-a sentir que estava presa em um pesadelo. Ela tentava entender as palavras da mãe, mas tudo parecia se desvanecer na confusão. Então, um novo estrondo a fez estremecer. Clara! A voz de Miguel cortou o ar, trazendo-a de volta à realidade. Ele estava ali, agachado à sua frente, nervoso, com as mãos tremendo. Precisamos sair agora? Mas antes que ela pudesse responder, algo na multidão chamou sua atenção. O homem de preto parecia mais ameaçador do que antes. Ele segurava o medalhão e ria, um riso sombrio que ecoava como um aviso. Clara, tomada pelo instinto, olhou ao redor e viu que a praça estava em chamas, fogo se alastrando rápido. Gritos de terror ecoaram. Vem! Miguel puxou Clara, mas ela estava paralisada, presa em seus próprios pensamentos. A imagem da mãe, agora com uma sombra densa ao redor, não saía de sua cabeça. O que quer que Vanessa quisesse esconder, agora estava de volta, e a verdade favorável estava condenada a ser revelada. Os homens de preto, agora em número considerável, cercavam a praça. Clara sentia a adrenalina pulsar em suas veias. Miguel, o que está acontecendo? O que eles querem? A urgência na voz dela fez com que parecesse mais forte do que se sentia. Não sei, mas eles têm os olhos na cartomante. E mais importante, em você, Miguel falou, olhando por cima do ombro, esperando um ataque a qualquer momento. Enquanto isso, Vanessa se aproximava, passos firmes, mas o olhar vazio. Clara, você não entende? Tudo está se desenrolando com um propósito. As palavras saíram de sua boca, pesadas e carregadas. Parte do quê? Clara gritou, sua voz ecoando com frustração. O que vocês fizeram? Porque tudo isso está acontecendo. Cada palavra transbordava com desespero. A cartomante ergueu os braços, seu olhar se fixando diretamente em Clara e Miguel. Vocês dois são essenciais, disse a voz perturbadora.
A verdade que está prestes a ser revelada pode definir o futuro ou destruí-lo. Um forte tremor percorreu a praça. O chão sob eles parecia vibrar, como se estivesse se preparando para se dividir. E justo quando tudo parecia se tornar um caos insuportável, um grito estridente cortou o ar. Não era um grito comum, era um grito de agonia absurda. Todos na praça mudaram o olhar e Clara viu o homem de preto recuar. Mas não eram apenas os homens de preto que estavam recuando. Miguel caiu no chão, suas mãos segurando a cabeça, seu corpo tremendo, como se estivesse sendo consumido por uma força invisível. Miguel. Clara correu até ele, mas a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer tomou conta dela. Miguel, o que aconteceu? Ela o sacudiu, mas os olhos dele estavam perdidos no vazio. O pânico crescia e o homem de preto começava a rir novamente, mas não como antes. Era um riso misturado com uma espécie de desdém. Ele não é apenas o neto da cartomante Clara, ele é o herdeiro de um poder ancestral. O legado da cartomante não é apenas uma herança, é uma maldição. As palavras cortaram o ar como um fio afiado. Clara sentiu seu coração disparar, um nó se formou em sua garganta. O que você quer dizer? Sua voz tremia. Ele faz parte de um jogo muito maior, onde a verdade e a mentira se entrelaçam. Seu destino já estava traçado antes de você nascer. A cartomante sabia. E você também deveria saber. E então, no movimento, o homem apontou para Miguel. Com um movimento brusco, o próprio Miguel se levantou, a expressão de dor se transformando em algo distante. Olhos indiferentes. Clara, ajude-me, mas a voz vinha de um lugar que não era dele. Era como se outra entidade estivesse ganhando controle. Miguel, não! Clara gritou, estendendo a mão. O homem de preto sorriu, mas com uma expressão que revelava uma satisfação profunda. Agora a verdadeira luta começa. E assim, o chão sob os pés de Clara começou a se rasgar, revelando uma escuridão sem fim. Nesse exato momento, Miguel levantou o medalhão e a luz pulsante emanou enquanto a escuridão engolia tudo ao redor. Clara sentiu que tudo estava cambaleando. Miguel, o que você está fazendo? Um momento antes de tudo escurecer completamente, as palavras da cartomante ecoaram na mente de Clara. A verdade nunca é o que se espera. E essa certeza a deixou paralisada. O que estava prestes a revirar o destino deles, o que Miguel realmente se tornaria, uma escolha aterrorizante pairava no ar. No instante seguinte, uma explosão de luz irrompeu do medalhão, diluindo a escuridão. Clara manteve os olhos fixos em Miguel, que agora parecia estar se transformando. A energia emanava dele como um vulcão prestes a entrar em erupção. Mas então, algo inesperado aconteceu. Na explosão de luz, o rosto de Miguel se contorceu de dor e noção. Foi como se uma parte dele estivesse sendo arrancada. E essa era a verdade chocante. Clara percebeu que Miguel não era quem ele parecia ser. A luz revelou uma sombra flutuante atrás dele, uma entidade que se alimentava do caos. Você não é o neto da cartomante, Miguel? Cochichou a sombra com uma voz fria como gelo. Você é a própria encarnação de um antigo adversário, um ser que estava preso até agora. Clara ficou paralisada. O homem de preto não estava apenas atrás deles. Ele era um aliado de Miguel, alimentando uma força que se prepara para se libertar. Miguel não pode ser. Você é parte dele? Clara balbuciou, e antes que ela pudesse compreender totalmente, o medalhão incendiou-se ainda mais. O que você chamava de Maria. Na verdade, nunca foi amor, Clara, foi um plano, e esse poder está em você também, o homem de preto revelou enquanto a praça tremia sob eles. A revelação ecoou em sua mente. Um percalço monumental. Tudo o que Clara pensou que conhecia estava se desfazendo. Ela olhou para Miguel, agora uma figura distorcida, presa entre a luz e a escuridão. Miguel, me diga que não é verdade. Lute contra isso. E em um último grito, os profundos laços de amizade, de amor e de traição se desataram. Clara sentiu o chão sob seus pés se fragmentar e tudo o que restou foi a incerteza. O que você vai escolher, Clara? A sombra sussurrou. A verdade ou a sua destruição, e assim o destino estava selado, mas a pergunta permanecia no ar. O que Clara faria? Clara se viu em um mar de trevas. O clarão da explosão ainda queimava em sua mente, e o desespero a envolvia como um manto pesado. O chão, agora coberto de poeira e gritos, fazia-a sentir que estava presa em um pesadelo. Ela tentava entender as palavras da mãe, mas tudo parecia se desvanecer na confusão. Então um novo estrondo a fez estremecer. Clara! A voz de Miguel cortou o ar, trazendo-a de volta à realidade. Ele estava ali, agachado à sua frente, nervoso, com as mãos tremendo. Precisamos sair agora! Mas antes que ela pudesse responder, algo na multidão chamou sua atenção. O homem de preto parecia mais ameaçador do que antes. Ele segurava o medalhão e ria, um riso sombrio que ecoava como um aviso. Clara, tomada pelo instinto, olhou ao redor e viu que a praça estava em chamas, fogo se alastrando rápido. Gritos de terror ecoaram.
Vem! Miguel puxou Clara, mas ela estava paralisada, presa em seus próprios pensamentos. A imagem da mãe, agora com uma sombra densa ao redor, não saía de sua cabeça. O que quer que Vanessa quisesse esconder, agora estava de volta, e a verdade favorável estava condenada a ser revelada. Os homens de preto, agora em número considerável, cercavam a praça. Clara sentia a adrenalina pulsar em suas veias. Miguel, o que está acontecendo? O que eles querem? A urgência na voz dela fez com que parecesse mais forte do que se sentia. Não sei, mas eles têm os olhos na cartomante. E mais importante, em você, Miguel falou, olhando por cima do ombro, esperando um ataque a qualquer momento. Enquanto isso, Vanessa se aproximava, passos firmes, mas o olhar vazio. Clara, você não entende. Tudo está se desenrolando com um propósito. As palavras saíram de sua boca, pesadas e carregadas. Parte do quê? Clara gritou, sua voz ecoando com frustração. O que vocês fizeram? Porque tudo isso está acontecendo, cada palavra transbordava com desespero. A cartomante ergueu os braços, seu olhar se fixando diretamente em Clara e Miguel. Vocês dois são essenciais, disse a voz perturbadora. A verdade que está prestes a ser revelada pode definir o futuro, ou destruí-lo. Um forte tremor percorreu a praça. O chão sob eles parecia vibrar, como se estivesse se preparando para se dividir. E justo quando tudo parecia se tornar um caos insuportável, um grito estridente cortou o ar. Não era um grito comum, era um grito de agonia absurda. Todos na praça mudaram o olhar e Clara viu o homem de preto recuar. Mas não eram apenas os homens de preto que estavam recuando. Miguel caiu no chão, suas mãos segurando a cabeça, seu corpo tremendo, como se estivesse sendo consumido por uma força invisível. Miguel, Clara correu até ele, mas a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer tomou conta dela. Miguel, o que aconteceu? Ela o sacudiu, mas os olhos dele estavam perdidos no vazio. O pânico crescia e o homem de preto começava a rir novamente, mas não como antes. Era um riso misturado com uma espécie de desdém. Ele não é apenas o neto da cartomante Clara. Ele é o herdeiro de um poder ancestral. O legado da cartomante não é apenas uma herança, é uma maldição. As palavras cortaram o ar como um fio afiado. Clara sentiu seu coração disparar, um nó se formou em sua garganta. O que você quer dizer? Sua voz tremia. Ele faz parte de um jogo muito maior, onde a verdade e a mentira se entrelaçam. Seu destino já estava traçado antes de você nascer. A cartomante sabia, e você também deveria saber, e então, no movimento, o homem apontou para Miguel. Com um movimento brusco, o próprio Miguel se levantou, a expressão de dor se transformando em algo distante, olhos indiferentes. Clara, ajude-me. Mas a voz vinha de um lugar que não era dele. Era como se outra entidade estivesse ganhando controle. Miguel, não! Clara gritou, estendendo a mão. O homem de preto sorriu, mas com uma expressão que revelava uma satisfação profunda. Agora a verdadeira luta começa. E assim, o chão sob os pés de Clara começou a se rasgar, revelando uma escuridão sem fim. Nesse exato momento, Miguel levantou o medalhão e a luz pulsante emanou enquanto a escuridão engolia tudo ao redor. Clara sentiu que tudo estava cambaleando. Miguel, o que você está fazendo? Um momento antes de tudo escurecer completamente, as palavras da cartomante ecoaram na mente de Clara. A verdade nunca é o que se espera. E essa certeza a deixou paralisada. O que estava prestes a revirar o destino deles, o que Miguel realmente se tornaria, uma escolha aterrorizante pairava no ar. Então, antes que o mundo ao seu redor fosse engolido pela escuridão, Clara viu uma luz diferente surgindo do medalhão. Não era a luz do poder, mas algo muito mais orgânico, uma onda de energia que desenhou figuras. Elas dançavam, se contorcendo, emaranhadas entre si. E em meio à confusão, Clara percebeu rostos familiares, o da avó, o da mãe, e de repente um semblante esquecido, o do pai, que Clara não via desde criança. Pai, a consciência atingiu como um raio. Você está aqui, mas a resposta não era para ela, era um chamado. As entidades no medalhão começaram a sussurrar, se transformando em vozes de sua família. Claras, precisamos mostrar a verdade. Miguel, agora tomado pela energia, virou o rosto para o lado e uma sombra densa começou a emergir dele, como se algo quisesse escapar. Clara, eu não posso. Eles estão vindo? O desespero na voz de Miguel era palpável. Quem está vindo? Clara gritou. Nesse momento, as luzes do medalhão envolveram Miguel, como se estivessem se unindo a ele, não o salvando, mas sugando sua essência. Clara, gritou uma voz reconhecível que a fez tremer. Era de sua avó. A verdade que buscamos não é apenas sobre Miguel, é sobre você. É sobre o que você carrega dentro de si. A luz do medalhão então se intensificou e, num instante, Clara viu cada membro da sua família, todos ligando-se a um destino que ela nunca imaginou. A conexão era brutal. O peso das escolhas deles, dos segredos e das traições desabou sobre ela, e no ápice disso, uma revelação assustadora se formou.
As sombras que dominavam Miguel eram, na verdade, fragmentos dos destinos deles, cada um deles tomado por trás de um véu. Clara se sentiu chocada, não apenas pelo que viu, mas pelo que isso significava. Ela não era apenas a próxima na linha de herdeiros da cartomante. Ela era a chave que equilibrava a luz e a escuridão, tanto do passado quanto do presente. Mas antes que pudesse processar tudo, a energia do medalhão se tornou uma tempestade, ameaçando implodir em violento esplendor. E no último fôlego, Miguel virou-se para Clara, seus olhos agora tão familiares, parecendo um abismo aberto. O que você vai escolher, Clara? A voz distante sussurrou, agora uma mistura de todas as vozes que ele carregava. E nesse momento, uma pergunta crucial planetou no ar. Até onde a família de Clara foi disposta a ir para manter seus segredos? E mais importante, qual seria o preço da escolha dela? A explosão de luz cobriu a praça, e a única certeza era que a verdade arrastaria todos para um lugar onde nem todos retornariam. No centro do furacão, Clara sabia que as respostas estavam mais perto do que ela pensava, mas que tipo de destino ela estava prestes a desvendar. Clara sentiu que o chão real tremia sob seus pés e a luz do medalhão ao redor de Miguel pulsava como um coração desesperado. Ela não sabia o que estava por vir, mas tudo dentro dela clamava por resposta. Os olhos de Miguel fixaram-se nela, e naqueles momentos ela percebeu que a verdadeira batalha não era apenas entre luz e escuridão, mas uma luta pela alma dele. Miguel, lute comigo. Clara gritou, sua própria voz ecoando entre o caos. Não deixe que a sombra te consuma. O olhar dele, antes vazio, começou a brilhar novamente com uma centelha de reconhecimento. Clara pôde sentir a conexão que sempre teve com ele, uma memória viva de risadas e segredos e uma esperança renovada. Clara, Miguel murmurou, o turbilhão de emoções bem ali, à flor da pele. Eu não consigo me lembrar, tudo isso é tão confuso. A luz do medalhão subia mais e mais, desenhando um arco-íris de esperança no céu carregado de nuvens sombrias. Ela precisava que ele se lembrasse. Lembre-se da gente, lembre-se do que somos. Clara sentiu seu peito apertar enquanto palavras de amor e determinação escorriam como um fio invisível, unindo-os. A cartomante, agora uma figura de poder, começou a girar em torno deles, envolvendo o espaço em um vórtice de magia e lembranças. Miguel, se você quiser ficar, siga o chamado do seu cérebro. Não se deixe levar. O homem de preto, impotente diante da força unida de Clara e Miguel, observava enquanto a luz parecia repelir toda a escuridão que tentava cercá-los. Então um clarão ofuscante iluminou a praça e por um instante tudo parou. O vento parou de soprar, os gritos silenciaram e só restaram Clara e Miguel presos nesse momento de clareza. E então Miguel se ergueu, a sombra recuando, e ele segurou a mão de Clara com uma firmeza renovada. Eu estou aqui, Clara, eu não vou deixar você. As palavras dele ecoaram como um eco de promessas antigas. Era o momento em que tudo poderia mudar. Com a força de um amor genuíno, Miguel ergueu o medalhão e uma explosão de luz irrompeu, espalhando os fragmentos de sombras que tentavam dominá-lo. Os homens de preto começaram a recuar, as figuras sombrias desaparecendo como fumaça ao sol. A escolha de vocês deixou o passado para trás. O homem de preto gritou antes de ser engolido pela luz que ainda pulsava. As sombras da cidade se dissiparam e, com um último grito, o caos se transformou em um silêncio acolhedor. A praça, antes devastada, renascia lentamente. Clara olhou para Miguel, as lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto um alívio imenso a envolvia. Conseguimos, disse ela, a voz entrecortada pela emoção. Eles estavam juntos. A dimensão da dor, dos segredos e das escolhas finalmente parecia se dissipar. O passado agora era apenas uma sombra que perdera seu poder. Então as figuras da avó e de Vanessa apareceram, sorrisos de orgulho estampados em seus rostos. Vocês interromperam o ciclo. Agora podem seguir adiante, a cartomante disse, e a pressão nos ombros de Clara diminuiu. Miguel segurou a mão dela com firmeza e, juntos, eles acenaram para as luzes de suas famílias. O caminho a seguir ainda estava repleto de incertezas, mas eles estariam prontos. E com isso, Clara sentiu que a verdade não era só sobre escolhas, mas sobre laços. O que estava por vir poderia ser um novo começo, uma nova história escrita com amor e coragem. E embora a vida fosse incerta, ela tinha Miguel ao seu lado e juntos poderiam enfrentar qualquer desafio. E assim, antes de se afastarem da praça, Clara se virou para a câmera que parecia observá-los. Se você estiver aqui, lembre-se, a verdade pode ser aterrorizante, mas nunca deixe que o medo te paralise. Lute por quem você ama. E nesse momento uma certeza a invadiu, a história deles não terminava aqui. Agora preciso de cada um de vocês. Se inscrevam imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmaguem o botão de like agora para alimentar o algoritmo e trazer mais histórias a essa comunidade.
Inundem a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhem instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e garantir que juntos continuemos essa jornada incrível.